noite, meu amigo. Boa noite a você. Estamos chegando para mais um programa Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, na Igreja Sem Paredes. Graças a Deus, mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando e eu espero que você esteja bem, que você esteja com saúde, especialmente debaixo da graça do nosso Deus e com a sua família, tudo em paz, tudo em harmonia, andando na presença de Deus, fazendo o seu trabalho, envolvendo-se com as coisas deste mundo da maneira e na visão de Deus para a sua vida. Nós estamos começando mais um programa e hoje eu quero falar sobre o quinto princípio, sobre a vida de um homem de valor. E nós estamos aqui falando sobre este quinto princípio, vai faltar apenas dois, e sempre estou subdividindo cada princípio em duas partes para não ficar muito grande o vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre sabedoria para decidir, o peso das escolhas de um homem. Olha, é um tema assim muito interessante, né? Falar sobre sabedoria para decidir e falar sobre o peso das escolhas de um homem implica em nós estarmos prontos para ouvir a voz de Deus e não fazermos aquilo que dá na nossa cabeça de qualquer forma, de maneira atabalhoada, sem antes consultarmos a Deus, sem antes termos certeza do que Deus deseja para a nossa vida. Então nós queremos hoje introduzir este pequeno estudo sobre a sabedoria para decidir. Como é que você faz isso no seu dia a dia, nas coisas menores, nas coisas maiores, nas coisas que são, às vezes, gigantescas, para você tomar decisão, para uma tomada real de uma decisão segura. E eu quero, antes de começar esse pequeno estudo, sempre pedir aquelas coisas que sempre peço a você, que você deixe o seu joinha, que você deixe o seu curtir aí, isso é importantíssimo para o canal. Peço, por gentileza, faça isso, não custa nada, deixe aí o seu curtir. Também você inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, peça as notificações, né, depois de você se inscrever, peça as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você desejar e também deixe o seu comentário, por favor, tá bom? Só isso e vamos prosseguir. Sabedoria para decidir o peso das escolhas de um homem. O texto que eu quero usar hoje está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e até o 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Vereda é a mesma coisa que caminho. O Senhor endireitará todos os seus caminhos. E a introdução que eu quero falar um pouco aqui hoje são as decisões que definem o destino. Você é hoje simplesmente o resultado das decisões que você tomou ontem. E será amanhã o resultado das decisões que fizer hoje. Você já parou a pensar nisso? Você escolheu bem? Você colherá paz, você colherá crescimento e colherá estabilidade. Escolheu mal? Você colherá dor, consequências ruins e atrasos. Olha que coisa, olha só essa comparação, que coisa, é um abismo, né, que se forma se você escolheu bem ou se você escolheu mal. Por isso, todo homem de valor precisa aprender a decidir com sabedoria e não por impulso, não por emoção ou por pressão. Sabe aquela pressão de que você precisa decidir logo, você precisa fazer isso rápido. É bem isso que acontece. Às vezes, você precisa fazer uma compra e você não está comprando uma penca de banana. Você está comprando algo grande, é um investimento seu, da família, algo que você juntou dinheiro, algo que você
trabalhou e poupou para aquele momento. Aí vem alguém e fala, não, você tem que decidir isso agora porque tem outro aqui que já está na fila, se você disser não, ele já vai dizer se já está pronto para... Não, calma, meu amigo, calma. O que Deus tem para mim virá na minha mão. E vem mesmo. Então não precisa ter precipitação, não precisa entrar neste impulso da emoção ou da pressão, mas sim andar e fazer as coisas com a direção de Deus. Olha que texto interessante do Salmo 37, versículo 23, diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Olha que coisa tremenda. E olha só, meus irmãos, o erro de confiar só em si mesmo. Olha só que interessante. Muitos homens erram por achar que sabem o suficiente. Olha só. Gente que se acha, aquele cara que se acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu sei de tudo. Eu sou um cara vivido, não preciso nem de Deus. Olha, meu irmão, a sabedoria bíblica não é a esperteza e nem a inteligência humana. É discernimento espiritual, vindo da palavra e da comunhão com Deus. Então o homem, ele incorre nesse erro sempre por achar que é autossuficiente e que a sua sabedoria, a sua capacidade e inteligência podem levá-lo sempre ao sucesso. Meus irmãos, meu amigo, que barco furado. Olha só o que diz no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho que ao homem parece direito. Preste atenção nisso aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Tenta digerir essa palavra. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quantos já fizeram isso? Casaram-se sem buscar a direção de Deus e viveram num casamento amargo. Não é verdade? Você vai concordar comigo. Entraram em negócios errados, movidos por ambição. Tomaram decisões na raiva e destruíram pontes que Deus queria manter. Preste atenção nisso, meu amigo. Agiram por medo ou por orgulho e deixaram passar oportunidades divinas. Meus irmãos, o erro de nós confiarmos em nós mesmos e não nos colocarmos diante de Deus nos leva para uma derrocada, para uma derrota, às vezes sem precedentes. Às vezes sem nenhuma volta. Sabe, há um texto que eu gosto muito, que eu aprendi na minha juventude, está lá em Provérbios, eu não vou lembrar agora o endereço do versículo, mas ele diz o seguinte: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a sua cerviz, endurece, você não se abaixa, você não se reclina para reconhecer que você precisa obedecer a Deus. Então ele diz, o homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a sua cerviz, ele será quebrantado um dia sem que haja cura. Isso é tremendo, é perigoso. Então, meu amigo, o erro de confiar somente em si mesmo traz essas consequências. E aqui a gente pode enumerar tantas outras decisões errôneas, erradas, intempestivas, sem parar, sem pensar, sem refletir, sem dizer a Deus o que você deseja e o que Ele pensa, o que Ele tem para a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque os nãos de Deus também são respostas boas.
O não de Deus também é uma resposta positiva para nós, porque certamente Ele irá nos tirar de um buraco do qual, às vezes, nós não conseguiremos sair. Somente pela misericórdia de Deus. Agora, interessante é isso aqui. A sabedoria, ela não é nossa, ela vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Meus irmãos, a sabedoria de Deus ela é acessível, mas ela exige 3 posturas aqui importantes. A primeira delas é humildade, para reconhecer que você não sabe tudo. Olha, aqui pega para alguns, hein? Tem uns camaradas aí que se acham o dono da razão. Acham que sabe tudo, que não precisa de ninguém para ensinar mais nada. Você está incorrendo num erro. E aqui a palavra de Deus nos diz para nós sermos humildes, para reconhecermos que nós não sabemos tudo. Segunda coisa, dependência de Deus antes de decidir. Se você não tem uma resposta de Deus, então não decida nada. Decida quando Ele te der a palavra e a direção para decidir. Terceiro lugar, a disposição para obedecer. Você está pronto para obedecer a Deus quando Ele te dizer sim àquilo que você está buscando? E você tem a mesma disposição de obedecer quando Ele falar não para você? Mesmo quando a coisa for difícil? Mesmo quando aquilo vai contra aquilo que você estava desejando? Meu amigo, eu quero abrir um parênteses aqui, eu já fiz isso. A maior burrada da minha vida. Eu posso dizer para você que eu penei aí uns 3 anos por causa dessa decisão errada que eu tomei. Perda de dinheiro, transtorno, dores na alma, tendo que resolver problemas que às vezes o coração parece que vinha na boca, tendo que enfrentar pessoas que eu jamais queria enfrentar, pessoas más, pessoas que estavam tentando me destruir. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso e me ajudou. E eu posso dizer para você, Deus me deu uma grande vitória. Então, meu amigo, você precisa ter essa disposição para obedecer, mesmo quando Deus diga para você não. Não. Espere, porque o espere também, desculpe, o espere também é complicado. Deixa eu pegar uma água aqui. O espere também é complicado. Ele nos faz levar-nos para aquela coisa natural do ser humano, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela pode se tornar uma inimiga, a fim de fazermos com que tomemos decisões erradas. Então tenha a disposição de obedecer a Deus, para você se alegrar quando Ele diz sim, meu querido, é isso mesmo que eu quero. Você escolheu bem. Tenha disposição em obedecer a Deus quando Ele diz para você, espera, não é o tempo, calma. E tenha a mesma disposição para obedecer a Deus quando Ele te colocar um não na sua cara. Quando Ele fechar uma porta para você não tentar arrombá-la. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Quando Deus fecha uma porta, não tente arrombar essa porta. Você não vai encontrar nada de bom atrás dessa porta que Deus fechou. Então obedeça. Amém? Como tomar então decisões com sabedoria? Ore antes de agir. Oração. Ore. Por favor, meu amigo, ore. Ore sozinho, ore com sua esposa, ore com as pessoas que estão envolvidas nessa tomada de decisão. Busque discernimento,
que é discernimento? É saber de Deus, do alto, se aquilo vem de Deus mesmo ou se aquilo é uma armadilha de Satanás. Sabe por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que estão dizendo o seguinte: ah, tá tudo dando certo. Ah, é de Deus, tá dando certo, é de Deus. Calma, tenha cuidado. A Bíblia fala assim para nós termos paz no nosso coração. Seja a paz de Cristo, o árbitro nos vossos corações. Busque discernimento, pergunte a Deus: Senhor, essa escolha te agrada? Porque às vezes aquela escolha agrada a nós. Aquilo é bom para nós, mas não agrada a Deus. Vai contra a vontade dele. Esse caminho, ele me aproxima ou ele me afasta de Deus? Essa é a grande pergunta. Segundo lugar, consulte a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Você já esteve perdido numa floresta? Não, né? Eu também não. Então imagine se você perdido numa floresta. Você vai fazer uma trilha. Ah, eu não preciso de guia, não preciso de... Eu já fiz trilha. Né? Eu gosto muito de fazer trilha. Tem até aquelas peças, né, para você se apoiar, né, umas varas assim, né, que enfinca no chão. Tênis para fazer trilha, coisa, mochila nas costas. Gosto disso pra caramba. Então, o joelhinho já não está ajudando mais, mas eu gosto. Tem um sonho na minha vida que é fazer uma viagem para Machu Picchu, lá no Peru. E fazendo uma trilha daquela. Mas eu estou ficando velho. Não se o joelho aguenta. Mas imagine se você, numa trilha, e você, não preciso da direção de ninguém, não preciso de guia, não preciso de nada. Aí você pega, entra naquela trilha, no meio de uma mata, numa floresta, sem guia nenhuma, sem consultar. E aí eu estou fazendo aquela analogia, você está sabendo o que é, né? Não, sem pedir a Deus se dá para me fazer aquilo, se é legal. Aí eu não quero contratar guia nenhum, porque eu sou pão duro, não quero gastar com guia. Aí você entra naquele negócio lá. Aí você se perde na floresta. Quantas vezes já aconteceu isso aí? Você já viu na televisão aí pessoas que ficaram perdidas em trilhas, em matas, em florestas? Aí a primeira coisa que você deveria ter na mão, o que é? Uma bússola. Para você se guiar. Para onde eu tenho que ir? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E a palavra de Deus é a nossa bússola para tomarmos uma decisão segura e real. Se algo vai contra a Escritura, descarte imediatamente. Imediatamente. Eu quero deixar esta mensagem, este primeiro ponto deste tema de hoje, para você dar uma refletida. Já estamos chegando no final. Mas eu quero pedir para você encarecidamente que você reflita nisso. O texto de hoje: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu amigo, que Deus te abençoe. Deus te dê graça para você viver nesses dias de acordo com aquilo que Deus deseja para você. Isso é muito importante. Confie no Senhor. Dirija-se pela palavra. Quando Deus disser não, é não. Quando Ele disser espere, espere. Tá bom? Vamos ter um louvor agora. Nós vamos ouvir este louvor. Nós já voltamos para nós orarmos e encerrarmos este programa. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou muito feliz em poder falar com você. Deus te abençoe. Isso vai do meu coração para o seu, em nome de Jesus. Já voltamos. Mais um minutinho aí. Satisfaz.
Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz. A tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Muito bem, meu amigo, meu irmão, estamos de volta depois de ouvirmos esta palavra e depois de ouvirmos este louvor. Que bênção, que maravilha! Glória a Deus por esta mensagem cantada. Eu fico muito alegre, muito feliz. Deus coloca músicas, louvores tão maravilhosos no coração dos seus servos. Mas nós queremos encerrar este trabalho de hoje pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero que você guarde esta mensagem, que você procure meditar nessa palavra, leia, ouça mais uma vez este vídeo, reflita e coloque em prática. Coloque em prática não o que eu disse, mas o que a palavra disse para você. Eu somente fui instrumento de Deus. Eu fui porta-voz de Deus para falar ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, por esta palavra tão simples, ó Deus, mas muito pertinente para nós, para os nossos dias, para a nossa vida. Nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, nos capacite a vivermos, a andarmos, a fazermos as coisas, ó Deus, sempre com a direção, com o discernimento e com a sabedoria do Senhor. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana guardada, protegida pelo Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, encerrar essa semana com a Tua bênção, com a Tua aprovação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridão, Deus abençoe você e toda a sua família. Segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar muito os seus caminhos. Seja bênção nessa semana. Fale de Cristo para alguém. Fale do amor de Deus para pelo menos uma pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até segunda-feira que vem.